Então, eu vou agora passar para... Vou chamar Vivian, tá? Vivian Nolasco, já esteve com a gente agora de manhã, psicanalista, membro do projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, mestre em educação, especialista em clínica interdisciplinar de estimulação precoce e coordenadora do núcleo da Rede Bebê Passo Fundo. Tarde, coube a mim uma tarefa muito importante, é o encerramento das nossas atividades. Mas antes de ler para vocês o texto que preparei, eu gostaria de convidá-los a permanecer, porque nós temos um ponto muito alto do nosso encontro, que é a Assembleia, e estão todos convidados a participar. E antes de chegar à Assembleia, nós vamos fazer um sorteio de livros, tá? Livros que são muito queridos e importantes por nós, onde tem muitos dos nossos colegas da rede com textos, e então aguardem, tá bem? Vamos lá. Bem, na Assembleia do segundo Encontro Nacional da Rede Bebê, que aconteceu em 2019, o Núcleo de Passo Fundo, com apoio do projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, manifestou o desejo e assumiu a responsabilidade de sediar e de organizar o terceiro Encontro Nacional em Passo Fundo, que inicialmente foi previsto para acontecer em 2020, mas, com pesar e em razão da pandemia, foi adiado para que pudéssemos estar aqui hoje. Desde lá, nós íamos trabalhando junto com os demais núcleos da Rede Bebê de todo o Brasil, cada um na sua territorialidade, nas comunidades em que estamos inseridos, para o fortalecimento das interlocuções com os profissionais das mais diversas instituições, inaugurando novos espaços para promoção de encontros, priorizando sempre a escuta e a elaboração coletiva, principalmente para o atravessamento desse momento. À medida que preparávamos o encontro, também nós íamos aquilatando a cota de sofrimento e as afrontas diárias à saúde e à vida que nós todos temos experimentado. E eu me lembrei de um termo cunhado pela psicanalista argentina Silvia Bleichmar, no livro que leva o mesmo nome do termo Dolor País. O termo foi cunhado pela preocupação da Silvia com a incidência da realidade econômica sobre o psiquismo, devido ao grande saqueio sofrido no seu país pelas mãos de grandes corporações e que deixou a população em estado de melancolia e desesperança devido à ausência de respostas dos seus governantes. Nesse momento de grande crise, surgiu esse significante na minha cabeça. E a Silvia diz: a Dolor País se mede por uma equação. A relação entre a cota diária de sofrimento dos habitantes e a insensibilidade profunda daqueles responsáveis de buscar uma saída menos sangrenta. Decidir fazer acontecer o terceiro encontro nesse ano, na forma síncrona online, representa uma ação nossa de resistência. Ela é, em si, a criação das vias para a gente lidar com esse mal-estar que acompanha o sofrimento causado pela Dolor País. Esse contexto caótico, em que a desesperança se traduz na convicção dramática de que um futuro não tem nada para nos oferecer, age desarticulando sonhos, desafiando o pensamento e ameaçando a nossa capacidade de capturar simbolicamente o que há de mais valoroso no interior da experiência humana, bem ali, de onde brotam os bebês. Sim, porque um bebê nasce no interior de uma complexa rede formada por subjetividades. Ele é broto do traço unário que funda um encontro com aqueles que dele cuidam e se ocupam. Um bebê é fruto de um projeto de futuro. E os projetos de futuro se estruturam sobre as realidades mais imediatas, mas se estruturam, sobretudo,
na realidade que nós ainda temos por criar. E isso acontece na medida em que a nossa intervenção em rede, nós fazemos isto, mudamos a realidade, construímos uma nova realidade, toda vez que a nossa intervenção visa introduzir uma nova série de significantes no campo da saúde mental. A exemplo do IRD, indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, e tantos outros, como estruturas não decididas, algo não vai bem com o bebê, leitura de bebês, risco psíquico, sofrimento psíquico nos bebês, detecção e intervenção precoce, aspectos instrumentais e estruturais do desenvolvimento. É aqui, tecendo no tecido social esses significantes, que cabe a nós o que nos caracteriza como psicanalistas, o nosso ato analítico, que tem seu valor político na medida em que tensiona a produzir brechas no discurso social, abrindo a chance para a emergência de um sujeito em sofrimento. E tomo aqui o conceito de política, para além das estruturas e das práticas democráticas. Eu considero o seu sentido público como ação e discurso dos homens e entre os homens, no encontro e no confronto com as pluralidades nos territórios da cidade, assim como definiu Hannah Arendt. Política, então, como modo de relação entre os homens, no convívio no espaço público compartilhado. No processo educativo, a diversidade das subjetividades e a complexidade humana pode ser percebida e manifesta convocando as ações. A rede interessa os processos que definem e decidem as trocas nessa relação, mas, sobretudo, as concepções que as embasam e o modo como coletivamente elas se elaboram, para então terminarem incorporadas em uma intervenção na forma dos sujeitos. A nossa ética é de não ceder diante da gravidade da ameaça à vida que nos acomete e que se soma ao rompimento dos laços e pactos sociais da coletividade, ao desgoverno e ao desmonte de políticas públicas no Brasil. A gente sabe, tem defendido arduamente o Sistema Único de Saúde e os princípios que o regem: universalidade, integralidade e equidade. Quando essas políticas de cuidado, conquistadas ao longo das gerações, se veem ameaçadas, nós entramos em contato com a radicalidade do risco de sucumbirmos a um colapso mobilizado pelo vacilo da projeção de futuro, pela decomposição da solidariedade, pela queda das referências que nos orientam e também pelo desinvestimento na esperança de um futuro melhor. O terceiro encontro nacional é mais um de nossos atos coletivos de resposta a esse momento. Por meio dele, nós nos erguemos para salvaguardar esses significantes que referi e também o bem simbólico que é sustento do tecido social, salvaguardar os significantes da universalidade, integralidade e equidade. Os relatos dos colegas da rede, compartilhados conosco hoje, trazem as marcas das experiências vividas em diferentes lugares do Brasil. Trabalho de tessitura nas situações em que as vias de ligação da pulsão de vida se romperam. Nas intervenções, nós pudemos presenciar um tipo de saber fazer sustentado pelos princípios dessa rede e pelo que a especificidade da clínica da estimulação precoce, permeada pela psicanálise, nos ensinou. São trabalhos que agem nas defasagens da inclusão do bebê nos laços sociais, nos debates políticos, na esfera econômica, na universidade, no campo da saúde e da educação. Essas dificuldades já há muito tempo são manifestas, e com o advento da pandemia, isso se amplificou e se complexizou drasticamente. A infância está hoje em condições inéditas de vulnerabilidade e risco para sua estruturação subjetiva. Os bem pequenos
assim que nascem, são imersos na tendência mundial de desmonte e precarização dos sistemas públicos de educação e de saúde, que transformam sorrateiramente o direito social e humano à vida, à saúde e à educação em prestação de serviço, em produto de mercado. Os interesses dos setores privados, dos grandes laboratórios, se alojam por detrás do discurso de ideias inclusivas e assim vão instituindo a estigmatização e a medicalização das manifestações humanas, dos afetos e dos comportamentos. E os bebês não escapam a essa ordem das coisas. Pelo contrário, são os alvos mais frágeis. Enxergamos isso na maneira como o discurso social concebe um recém-chegado ao mundo, subtraindo dele a sua especificidade, a sua complexidade histórica e singular, e fazendo desconhecer o seu sofrimento. Os efeitos que a sua dor pode causar também nele mesmo, quando padece, quanto na sua família e nas suas demais instituições. As problemáticas em saúde mental são muito mais complexas, elas não se reduzem ao caráter econômico, nem tão somente aos genes e às facilitações ou limites derivados do corpo orgânico. Por isso não podemos se restringir, elas não podem se restringir a classificações simplistas, porque os diagnósticos levam tempo. E na primeira infância, eles só podem ser feitos desde os marcos de uma estrutura que entendemos não estar decidido e que dependem do laço com o outro. A desigualdade social e econômica no nosso país assume, sim, proporções avassaladoras e se manifesta de várias formas, porque é diferente a maneira com que atinge o bebê em estruturação, a criança pequena, os seus pais, os seus professores. E é diferente também na periferia e no centro das cidades. As dificuldades não resultam somente da questão econômica e social em si, mas também dos efeitos que essa realidade produz no psiquismo, fazendo vacilar os projetos individuais e coletivos, construídos e armados por sobre a esperança de promover condições melhores de vida a partir de um projeto de país mais igualitário. Presenciamos essas fraturas nas diversas e diferentes manifestações de enfermidades, no precário estabelecimento das experiências mais vitais nos primeiros instantes da vida, nas formas de estarmos juntos e nas diferenças no acesso ao cuidado com a saúde. Esse cenário que afeta a todos nós, é a ele que nós também estamos atentos, tentando fazer acontecer a prevenção primária. Em rede, nos movemos e a contrapelo dessas forças que tensionam no sentido de desarticular os laços e projetos ligados ao direito à vida, à saúde e à educação. A estrutura da rede vai do sul ao norte do país e, em que pesem as diferenças sociopolíticas que recaem sobre os nossos contextos, nós compartilhamos dos impasses causados pelas consequências do que o discurso social nos impõe. O acontecimento da Rede Bebê é a formalização da reunião de profissionais envolvidos com o cuidado à primeira infância, primando pela difusão, transmissão e discussão dos temas centrais relativos à primeira infância, e nessas trocas interdisciplinares que vocês bem viram hoje. Ao formalizar essas trocas em rede, que se pretendem sempre atentas à realidade brasileira e latino-americana, se enlaçam as experiências das diferentes cidades e estados do Brasil e demais países. Nesse mesmo movimento, sistematizamos o saber produzido pelos profissionais, desde as suas diferentes especialidades, com diferentes estilos e desde diferentes equipes no SUS, nas escolas da rede pública e particular, nas clínicas dedicadas à infância, no ensino, extensão e pesquisa universitária. Somos nós os profissionais especialistas em estimulação precoce. Somos nós os psicanalistas.
psicólogos. Somos nós os médicos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Somos nós que, partilhando dos mesmos princípios éticos norteadores dessa praxis, sustentamos a riqueza da intervenção com a primeira infância. A formação dos núcleos da rede também se pauta por ações regidas pelo princípio da detecção e intervenção precoce de bebês e pequenas crianças em situação de sofrimento. São ações que se destinam a favorecer a estruturação e as aquisições instrumentais nessa etapa da vida e que levam em consideração o marco no qual as aquisições de linguagem, psicomotricidade, hábitos e aprendizagem possam ocorrer, sempre de forma articulada à constituição do bebê como um sujeito psíquico que seja capaz de apropriar-se dessas aquisições em nome do seu desejo. Estes são os significantes a quais nós nos filiamos e é por eles que nós transitamos. A especificidade da estimulação precoce permeada pela psicanálise tem 50 anos de história. Enquanto campo de conhecimento permeado pelos fundamentos psicanalíticos, a EP teve início na década de 60 no Hospital del Niños de Buenos Aires. Foi inaugurada a posta em prática oriunda dos trabalhos da doutora Lídia Coriá, pioneira no mundo nessa disciplina, junto do Dr. Alfredo Jerusalista. Hoje, em diferentes lugares do Brasil, profissionais de distintas áreas compartilham seus paradigmas, sendo que eles, para isso, são formados tanto em processos mais breves, como o curso IRD, quanto em processos mais longos, como os cursos de formação clínica de estimulação precoce ou em problemas do desenvolvimento infantil. A singularidade do ser bebê e ser pequena criança nos coloca frente à urgência de revisão constante dos fundamentos da nossa prática e do continuado estudo e interlocução. Não se trata, portanto, de acomodar os paradigmas fundamentais da psicanálise aos fenômenos sociais e subjetivos dos tempos que correm, mas sim de decantar os aspectos que reúnem o rigor teórico de máxima fecundidade e integrá-los de forma interdisciplinar nas nossas intervenções. O nosso terceiro encontro nacional da Rede Bebê é a nossa aposta valente no futuro, no trabalho feito a muitas mãos e cabeças, e por meio dele nós relançamos e expandimos os nossos ideais, o nosso entusiasmo, a potência daqueles que vieram antes e conformam a nossa retaguarda. Sobre essas bases, a partir do que nos foi legado e do que é futuro e por vir, nós vamos adiante. E vamos adiante com a mente aberta, os princípios claros e com o prazer de revisar, refletir, com a sensatez de problematizar, produzir novos desenvolvimentos na amplitude do campo da primeira infância, buscando garantir profundidade no compromisso com a condição humana. As nossas ações são frutos dessa necessária combinação da filiação entre os ideais da rede, junto ao enlace fraterno com os colegas e ao desejo de desfrutarmos juntos das experiências e descobertas de cada profissional que se mobilize pelo prazer de recordar interrogantes e formular novos de maneira coletiva. É em rede e por meio da diversidade de saberes, lidando com as impossibilidades impostas pelos limites que cada prática demarca, que nós nos movemos na cotidianidade, fazendo presença nos territórios, ganhando força política para resistir e disputar o direito, quando negado, dos bebês e pequenas crianças de ser e de viver, tendo como horizonte o acesso ao centro da vulnerabilidade. O feitio dessa rede é tecido pelos brios e pelo estofo de cada membro do seu núcleo, no seu fazer lá dentro da sua comunidade, com ações que carregam a muda, carregam o broto
da esperança e da vontade de seguir fazendo laços, vencendo a desesperança paralisante. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, inteiros e em pé, fazendo frente aos muitos obstáculos, e olha que eles são bem grandes. E é por isso que o enlace de cada novo laço nos enche de vigor. E como nos brinda Paulo Freire, é só na luta se espera com esperança. Desde essa perspectiva, a nossa lida na Rede BB é um ato humano, ético e político, eminentemente político. Em nome dos membros do núcleo da Rede BB, agradeço aos colegas que fizeram possível esse encontro, seja na organização, na divulgação, na apresentação dos trabalhos, e também a todos que se sentiram convocados pelos temas que difundimos e se fizeram presentes. Nós vamos ter, nos próximos adiante, um sorteio de alguns livros. E eu vou chamar, então, a colega Tatiana e a colega Marcela para proceder com o sorteio. Depois eu retorno e faço um encerramento do nosso encontro. Olá. Então, junto com a Marcela, aqui nós vamos fazer o sorteio de 2 livros, né? Os livros são este que está na tela, né? Vocês devem estar visualizando. Quando algo não vai bem com o bebê, detecção, intervenções estruturantes em estimulação precoce. Para fazer esse sorteio, nós vamos, então, utilizar um aplicativo sorteador, que vai ser compartilhado aqui na tela. Os nomes de todos os participantes foram numerados, assim, por ordem alfabética. Então, a partir dos números sorteados, nós teremos 2 nomes. Somente vale o prêmio para quem está aqui na sala. Então, quando nós dissermos o nome, eu vou solicitar que a pessoa se identifique aqui no chat se estiver presente, ou a gente faz um novo sorteio com outro número. Tá? Compartilha a tela para mim com o sorteador. Só um minutinho, que estão abrindo aqui o compartilhamento da tela. Para que a gente possa ver quais são, então, os números sorteados. E acompanhamos ao vivo o sorteio. Ali os números estão entre 1 e o número de inscritos, né, de 390. Os números sorteados foram 323 e 234. Quais são os nomes sorteados? Estamos nos localizando aqui nos nomes, na nossa sequência aqui dos nomes dos participantes. Então, 223, o primeiro. Larissa, Catem. Isso. Marcele, 323, né? E 234. Ah, tá. 323, então. 323. Regina Cláudia Albuquerque. O primeiro. Regina Albuquerque está aqui na sala? 323. 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 3
Quem que é o outro? 234? 234, Luana Bonavigo. Aí, a Regina tá aí. Então, Regina Cláudia Albuquerque e Luana Bonavigo tá aí também. As duas já se manifestaram aqui no chat. Então, tá bem. Então, parabéns aos colegas ganhadores, então, do sorteio. Posteriormente, a gente vai fazer um contato para combinarmos sobre o envio dos livros. Antes de devolver a palavra para a Vivian, eu só vou solicitar para o grupo, vou nos retirar aqui do destaque, para que a gente possa tirar uma foto do grupo todo, uma foto em galeria, uma foto virtual aqui em galeria, só para avisá-los, para a gente se preparar para a foto. É um instantinho aqui para a gente poder fazer um registro. Quem puder abrir a câmera nesse momento, para poder estar aqui junto na foto. Todo mundo arrumando o cabelo, isso aí. Ok. Estamos aqui só fazendo mais de um registro. Quem tiver sem câmera não tem problema. Só quem puder abrir aqui, a gente consegue tirar uma foto do grupo como um todo. Só mais um minutinho, que somos em vários aqui. Um instante, pessoal. Muito bem. Muito obrigada, então. Eu vou devolver a palavra para a Vivian, para que ela possa, então, fazer os encaminhamentos para preparar a assembleia. Bem, nós vamos ter, então, na sequência, um intervalo de 15 minutos, e após o intervalo, nós vamos partir para a assembleia, que é um momento muito importante para a continuidade dos trabalhos da rede, porque é a partir da assembleia que nós preparamos e aquecemos os temas e as articulações que nós vamos acolher nos próximos encontros da rede, e sempre priorizando pela transmissão das experiências. A assembleia, ela é constituída de 2 momentos. O primeiro momento é um momento de relato de experiências, em que cada participante inscrito pelo chat terá por volta de 2 a 3 minutos para dar o seu depoimento a respeito da sua localidade, a respeito da situação da infância na sua localidade, os trabalhos que vêm sendo feitos, as carências. E na segunda parte, nós temos os encaminhamentos relativos ao próximo encontro nacional e outros temas relacionados à Rede Bebê. É muito interessante que vocês participem para poder conhecer quem são os representantes formais de cada núcleo em cada localidade e também para ficar sabendo como fazer contato com esses coordenadores. Então, nós pedimos que vocês, a partir do momento em que eu der por encerrado o terceiro encontro nacional e que a gente for para o intervalo, nos minutos seguintes, vocês podem se inscrever pelo chat, registrando o nome, a profissão e a localidade, tá? Eu volto a agradecer a todos os meus colegas do projeto que nas suas comunidades divulgaram o nosso evento, todos os colegas da Rede Bebê, que também nas suas comunidades fizeram esse trabalho e nos ajudaram, não só a fazer chegar longe, em vários lugares importantes o nosso evento, mas eu agradeço especialmente a equipe de organização do terceiro encontro nacional, que foi incansável, incansável. Nós trabalhamos muito e aprendemos muito umas com as outras, formamos uma equipe bonita que dá certo, que funciona bem. Então, muito obrigada, Tatiana Gassi, a Marcele Menegatti,
a Daniela D'Aneto, a Camila Borges, a Lucimara Monteiro e a Betânia Savares. Muito obrigada, meninas. Dou por encerrado o 3º Encontro Nacional da Rede BB. Até o próximo encontro. E nós temos, então, uma última surpresa para encerrarmos. Aline, por favor, aparece. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer as marchas e ir tocando em frente. Como o velho boiadeiro levando a boiada, vou levando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito obrigada. Que agradeço. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço, né? Muito gratificante estar com vocês num encontro, né, tão reconhecido e tão relevante para a gente, né, enquanto profissional. Pessoal, a inscrição para a Assembleia pelo chat é somente para aquelas pessoas que querem falar. Os demais podem participar e ficar aqui no ambiente da sala, tá bem? Passamos ao intervalo, então, de 15 minutos.